Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para mais um encontro super especial, agora há apenas 5 dias na nossa contagem regressiva, para que o Tribunal Superior Eleitoral decrete o destino político do ex-presidente da República e que eu tenho cravado aqui com vocês, que será a sua cassação, a cassação dos seus direitos políticos. Embora alguns veículos de comunicação ainda estejam especulando de uma forma muito míope, né, e sem enxergar o que de fato tem que acontecer. Não existe uma possibilidade de se fazer uma avaliação política sobre uma decisão jurídica de alguém que cometeu crime e deve ser responsabilizado por isso. Hoje eu li numa coluna do UOL e da Folha que alguns ministros de tribunais superiores estão tentando entender se será melhor politicamente ou pior politicamente para o cenário político aqui no nosso país a cassação do Bolsonaro ou não. Gente, isso não é uma faculdade. Ninguém tem que ficar se preocupando se ele vai ficar mais bem visto por uma parcela da sociedade, se ele vai virar vítima ou se ele sai martirizado, sai herói, enfim, com alguma situação subjetiva como essa. Não! O criminoso praticou o crime, é julgado, se for condenado, tem que sofrer as consequências e ponto final. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e também sobre filhos de políticos prodígios, né, que muito jovens, né, ficam milionários às custas de dinheiro público. E também das aparições, né, que o ex-presidente da República está fazendo e que cada coisa que ele faz e diz acaba contribuindo para que a sua cassação seja decretada de uma forma cada vez mais convincente e cada vez mais outras condenações também venham na sequência. Antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende. E não esqueça aqui de dar o seu joinha e de mandar seu comentário, porque são formas de ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. Se puder, também participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui para bater um papo com vocês, trocar aqui algumas informações, responder algumas questões e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você apoiar um canal como o nosso Portal do José, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas coisas estão acontecendo no Brasil, né? Mesmo no final de semana, porque tem tanta coisa sendo investigada em várias frentes, e aí muitas situações vão eclodindo e vão expondo algumas situações que estão no subterrâneo aqui na política do nosso país e que são muito importantes de serem reveladas para que a República retome novamente o seu rumo em direção ao processo civilizatório. Hoje, por exemplo, alguns veículos estão especulando, avaliando, né, sobre o talento do filho do senhor Arthur Lira, o Arthurzinho Lira. O rapaz queria ser chefe de cozinha, enfim, e de repente ele se junta, né, vira sócio de uma moça que por acaso é filha de um amigo de Lira e que não muito por acaso se envolve num escândalo gigantesco de superfaturamento de objetos, né, de utensílios para educação aqui no nosso país, que foram multiplicados nos seus valores para serem vendidos para o serviço público. Então, a filha desse sujeito que está no meio desse escândalo, que é amigo do Lira, se une e forma uma sociedade, cria uma empresa e vão para Brasília. Sem nenhuma experiência no ramo, de repente eles começam a agenciar comerciais do governo federal, e é uma situação que merece uma lupa, né? Porque toda a verba que é paga por qualquer serviço público, né, qualquer ente público, tem que passar por uma licitação. Então, se houve uma licitação e uma empresa de publicidade ganhou a conta para poder veicular propaganda, por que aparece uma empresa do filho do presidente da Câmara no governo Bolsonaro para intermediar e pegar ali 20% dos valores todos que são pagos pela fazenda pública, né? Então é uma questão bastante esquisita, né? Porque quantos jovens temos no nosso país que nem têm oportunidade de estudar e nem têm oportunidade de trabalhar, e a gente vê o filho do presidente da Câmara com 20 anos bolar uma empresa e ter essa ascensão exponencial. Então,
É muito bom que essas coisas todas estejam sendo colocadas, né? Porque isso vai mostrando cada vez mais o perfil moral de algumas pessoas que estão na República, posando de pessoas muito corretas, muito sérias, e fazendo inclusive chantagem com o governo, como é o caso do senhor Arthur Lira. Então, cada pena que está sendo puxada está vindo um pássaro completo, né? Está vindo um pavão, um avestruz está aparecendo ali. Antes vinha uma galinha, mas agora estão vindo aves muito maiores, né? Seres muito maiores. Bom, então essa é uma questão, isso está colocado nos veículos de comunicação e certamente isso vai gerar algum tipo de investigação. E aí nós vamos descobrir em breve se o filho de Arthur Lira, o Arthurzinho, ele tem esse talento todo, ele é uma espécie de Einstein da publicidade aqui no nosso país, junto com a outra moça lá, né? Ou se tem falcatrua no meio dessa história. Bom, ao mesmo tempo, aquele que será caçado, hoje deu uma cerimônia de filiação de políticos para o seu partido, o PL, o ex-presidente da República, ele fez uma agressão absolutamente gratuita contra a vacina. Gente, por isso que eu digo para vocês, nós conseguimos arremessar essa gente para o lixo da história, mas eles estão com a cabeça lá de fora, enquanto eles estão falando alguma coisa, eles continuam ainda a atacar as coisas boas, atacar a ciência. Então o Bolsonaro veio de novo atacar a vacina, com a aberrante história que algumas vacinas que nós estamos consumindo aqui no Brasil, elas têm grafeno na sua fórmula e o grafeno, no caso dos homens, desce para o testículo, provocando algum tipo de lesão. Olha a cabeça do ex-presidente da República. Eles têm uma tara, né, uma coisa assim por genitália, por questões sexuais. É um negócio impressionante, né? E isso certamente vai fazer com que os ministros da Suprema Corte Eleitoral do nosso país levem em consideração, né, mais esse episódio. Nós temos ali um incorrigível, um criminoso incorrigível, que mesmo com todos os processos, todas as situações que recaem sobre a sua cabeça, ainda continua a atacar a nossa sanidade mental. Então vocês vejam do que é que nós nos livramos no meio desse período todo, né? E aí, gente, puxando uma perna nesse assunto para o filho Dudu Bananinha, ele também publicou nas suas redes sociais uma mentira gigantesca, né? Aquilo que a gente tem chamado de fake news, também contra a vacina. Ele fez uma publicação colocando ali que o Ministério da Saúde está deixando de comprar uma vacina da Janssen e coloca isso da seguinte forma: tá vendo? Olha o governo Lula deixando de comprar vacina porque está com algum tipo de suspeição em relação a essa vacina. Vejam só, se fosse com a gente, iam dizer que nós somos negacionistas, que nós somos contra a vacina, coisas que tais, né? Passando a ideia que é no governo, que está sendo no governo agora, o governo Lula, que o Ministério da Saúde está fazendo uma restrição à vacina. E aí você vai ver a matéria, esse comportamento, essa nota, esse entendimento do Ministério da Saúde se deu no mês de dezembro no governo Bolsonaro. Então foi no próprio governo do genocida que esse tipo de situação aconteceu. Mas nesse caso específico, foi uma decisão científica, uma decisão técnica. Não que as pessoas que estivessem tomando essa vacina, elas estivessem morrendo, estivessem tendo um problema muito grave. Não. Tendo várias vacinas ofertadas para a sociedade, as que têm os menores índices, né, de qualquer tipo de sintoma, algum efeito colateral, essas vacinas acabam sendo mais priorizadas pelas aquisições governamentais, sobretudo porque a demanda caiu bastante. A vacina que em dezembro o Ministério da Saúde ele deixou de, ou está deixando de adquirir, mesmo com os estoques que existem, não tendo nenhum tipo de problema, foi por uma razão muito específica, que uma fração residual teve algum problema ali de trombose, algumas tromboses, mas que não criaram nenhum tipo de problema adicional, a não ser sangramento de gengiva, manchas roxas no corpo, enfim. Alguns sintomas desse jeito, porque alterou para algumas pessoas, né, mexeu com as plaquetas no sangue, mas foram 40 casos no Brasil de milhões de pessoas que tomaram vacina, sem nenhum tipo de óbito nessa história. Mas aí essa gente continua a fazer isso, e uma publicação como essa tem um efeito danoso muito grande, né? Porque quantas pessoas só leem o título
e começam a dar razão a essas pessoas que atacaram a vacina durante tanto tempo. Como se tivesse acontecendo no governo atual uma reprovação a uma vacina, e essa reprovação à vacina, que eles sempre fizeram ao longo da existência deles, né, estivesse agora sob esse tipo de chancela. Então, gente, o nosso combate a favor, né, da democracia, da nossa sanidade física e mental, parece que não acabou, né? Nós vamos ficar só mais calmos quando essa gente, caiu um mosquitinho aqui, programa assim nosso é assim, sem edição, né? Um mosquitinho batendo no meu óculos aqui, mas enfim, a gente só vai ficar mais calmo quando a gente vê muita gente na cadeia responsabilizada por tudo aquilo que eles fizeram contra o povo brasileiro, né? Gente, eu vou ficando por aqui, o nosso programa está mais dinâmico que eu estou aqui em trânsito, né? Mas enfim, amanhã a gente já estará no nosso ritmo tradicional, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e as lâmpadas, as luzes estão sendo acesas contra essa gente toda, né? Que eclodiu e com seus filhos ou sem filhos, a fila está andando para eles, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!